olhou para um lado, para o outro, você não viu ele, sentiu a falta dele. Ele tem vontade de estar aqui, mas a idade, a saúde o impede de estar congregando conosco. Mas o mesmo Espírito que habita em nós neste lugar é o mesmo Espírito que vai ao encontro desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Famílias que estão contando com a nossa oração, estão contando com essa igreja, que esse bairro, que essa rua São Pedro, moradores que estão aqui em torno da nossa igreja, eles sejam impactados por esta oração de joelho, que as obras do inimigo sejam quebradas, canceladas, que todo trabalho de feitiçaria seja desfeito. O inferno tem se apropriado, bombardeando a mente de muitas pessoas, enfraquecendo até o espírito deles. Mas nós estamos aqui para declarar que o Senhor é rei, que o Senhor reina, que o Senhor está rugindo nesta terra. Deus é Deus, o Senhor é Senhor. Oh Pai, visita agora cada lar que aqui está sendo representado, cada pessoa, cada irmão desta igreja. Oh Jesus, vai ao encontro, meu Pai, de cada lar, de cada membro dessa igreja, dos teus filhos que se encontram em casa, impossibilitados de estarem aqui, outros que já estão desanimados, poderiam até estar aqui, mas já o domínio do inimigo já tem colocado um desânimo, um medo. Mas nós estamos aqui orando, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. O inferno pode se levantar, o inimigo pode atacar de todos os lados, mas o Senhor é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Ele há de dar vitória ao teu povo, ele há de sustentar o teu povo. Oh Pai, sustenta esta igreja, sustenta o teu povo, Senhor. Vai ao encontro agora, Senhor, de cada lar, através do teu Espírito Santo, que tu venha confortar o coração de cada um dos teus filhos. Tira, meu Pai, todo medo, toda preocupação do coração dessa pessoa. Oh, aleluia. Oh, Santo de Israel, eu creio, a tua igreja crê, a tua igreja está dobrando seu joelho, está orando nesta noite, está intercedendo pela tua noiva. Oh meu Pai, a tua noiva, Senhor, e nós estamos aqui nesta noite intercedendo por ela. Onde está a tua noiva? Onde está a tua igreja, Senhor? Deus, eu creio que tu pode fazer aquilo que o homem não pode. Eu creio que o Senhor pode restaurar, como nós vimos aqui a tua palavra que diz Ezequiel começou a profetizar sobre aquele vale e aqueles ossos voltaram a ter vida, Senhor. Oh, marabashiri cantarabalabalê, aleluia. Anjo de Deus, nós cremos no anjo de Deus, aleluia. Puxa um louvor, calma. Eu creio no anjo de Deus na nossa vida. Levante as suas mãos, irmãos, enquanto a nossa irmã Simone está aqui. Não pode ir. Levante as mãos, levante as suas mãos. Aleluia. Levante as tuas mãos. Aleluia. Sinta o Espírito Santo dentro de você, meu irmão. Aleluia. Eu creio, irmãos, que é uma nuvem de glória sobre este lugar. Oh, marabashiri cantarabashiri lericanta. Eu posso sentir essa nuvem de glória sobre este lugar, irmãos. Anjos subindo e descendo. Oh, o Senhor está ouvindo esta oração. O Senhor está olhando para mim e para você neste lugar, meu irmão.
Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não é o que o homem deseja, não é o que o homem quer neste lugar. Quem está no controle é Ele. Ele é o carpinteiro, Ele é o dono do barco. É Ele, meu irmão. E se Deus quer, é Ele que quer. Não sou eu, não é você. Ouça o que Deus tem para falar com você nesta noite. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz nas igrejas.
libertação, haverá cura, haverá amor, haverá paz, haverá, declare isso. Haja cura, haja vida, libertação, avivamento, santidade. Haja cura, haja vida, ação, libertação, alegria, avivamento, santidade. Se é tempo de chorar, pode chorar, pode até chorar, mas eu creio, mas haverá uma festa ao amanhecer. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Esse é o grito que você vai dar quando amanhecer, quando isso tudo passar, porque vai passar e você vai cantar, e você vai dançar, e você vai saltar, porque haverá cura, vida. Declare, avivamento, santidade, vida, alegria, avivamento, santidade. Tempo de chora porque o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Chora porque o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Você pode chorar. Chore, chore. Sinta o Senhor passeando no meio de nós. Sinta o anjo passeando no meio de nós. Sinta o Senhor te tocando com a prata viva do altar. Não fui não, creia nisso. Porque o Senhor te trouxe e vai provar que Ele é Deus. Vai mostrar que Ele é o Senhor. Que realmente não tem voz mais. Maravilhosa? Me ajuda aí, gente. Cadê minha voz? Vamos lá? Aleluia. É a alegria do Senhor, a nossa força. É por esse motivo que nós estamos aqui nesse lugar. Colocava a minha voz, colocava a voz da Simone e o poder de Deus. O seu amor é poderoso, o da glória. Com sua voz que nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso.
Senhor dos senhores, é por Ele que nós estamos aqui nesta noite reunidos para adorarmos a Ele, celebrarmos ao Senhor. Oh, adore, irmão. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, glorifica Ele. Aleluia. Amém. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão da direita e da esquerda e diga assim: que bom que você veio. Aleluia. Simone já estava ficando enferrujada, tá vendo, irmã Simone? Tem que louvar mais. É normal, né? A gente que quase... a gente fica um pouco parado, a nossa voz, quem prega, quem ministra louvor, a gente sente muito isso. Meus irmãos, Deus é bom, o tempo todo o Senhor é bom. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Atos, capítulo número 10, é uma leitura um pouco longa, mas faz necessário esta leitura para compreendermos o texto a qual nós iremos ministrar nesta noite. Amém, irmãos? Todos acharam? Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10. Leiamos junto, não precisa ler junto não, mas vamos ler a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que és, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer mais. Enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A quem viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-o a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chamar a Simão, por sobrenome Pedro, a achar-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo. Repete comigo assim: prontos para ouvir tudo. O que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Vou repetir de novo. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro:
Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Eis que assim como nós recebeste o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Desocupe a sua mão, deixe a sua Bíblia aberta no seu assento. Coloca a mão no teu coração e vamos mais uma vez falar com Deus. Pois Ele já falou conosco através da tua palavra já lida. Nós precisamos falar com Ele. Pai, muito obrigado pela tua palavra já lida em nosso meio. Palavra que é viva e eficaz, cortante como uma faca de 2 gumes, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa teu servo como canal, um instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo Deus diga, podeis sentar, irmãos. O tema dessa mensagem, prontos para ouvir. Diga para o seu irmão, você está pronto para ouvir? Nós vimos aqui o centurião Cornélio, um homem cheio de Deus, piedoso, temente, fazia muitas esmolas ao povo, um homem fiel. Mas a fidelidade de Cornélio não levou a ele ao lugar do Santíssimo. O que Cornélio fazia, a fé que ele tinha em Deus era uma fé que chamou a atenção de Deus. As orações de Cornélio eram orações, íntima. Era uma oração, ao pé do ouvido de Deus. Aquela conversa quando você tem com quem você gosta de conversar, aquela conversa que você tem com um amigo, aquela conversa boa, Era a conversa de Cornélio com Deus. Deus, ele sempre prestava atenção no que Cornélio conversava com ele. Então você vê que todas as orações subiam até Deus. Elas não eram interrompidas no meio do caminho. As orações de Cornélio chegavam ao trono, à casa de Deus. Isso é muito bonito. Você vê na palavra do Senhor que um homem como eu e como você, que as orações desse homem como eu e você, não ficaram num teto de uma casa, não ficaram num ambiente preparado por mãos humanas, mas aquelas orações chegaram até o trono de Deus. E Deus, ele viu, a tamanha sinceridade, o tamanho comprometimento de Cornélio, que Deus envia 2 homens, viu um anjo ali, você vê a palavra do Senhor que ele viu um anjo ali, um varão de vestes resplandecentes, para conversar, para dar uma mensagem, dar uma instrução para Cornélio, porque Cornélio tinha essa fé, mas Cornélio precisava enxergar o que Paulo havia enxergado. Cornélio precisava andar aonde Paulo andava. Cornélio precisava sentir mais Deus dentro dele. Não que ele não tinha a experiência, mas Cornélio ainda faltava algo para a vida dele. Faltava o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, que convence o homem do pecado. Nós podemos ler a Bíblia de frente para o final, de Gênesis a Apocalipse, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo em nossa vida, é como um mero livro qualquer de uma biblioteca. É mais um livro que talvez você vai ler, mas se você ler essa palavra que inspirada, que foi escrita inspirada por Deus, cheio do Espírito Santo, essa palavra irá impactar a tua vida. Você vê que Cornélio, ele recebe isso de Deus, e Deus dá uma instrução para Cornélio. Deus, naquela época, não tinha um Google, aquele Google Mapa que você bota lá, ele vai te levar a localização para chegar na casa de Simão. Você vê que o anjo veio, falou exatamente para Cornélio aonde estava Simão, deu a localização de Simão. Gente, essa é o GPS, diga assim, falta um GPS de Deus na tua vida. Pergunta para o seu irmão, falta um GPS de Deus na tua vida?
Porque hoje nós estamos baseados no GPS, né? No Google, e outros aplicativos para chegar a um destino. Na época de Deus, do Espírito Santo, da igreja primitiva, Deus nunca precisou de um Google, de uma rede social para chegar aonde Ele quer chegar, para enviar alguém aonde Ele quer enviar. Então Deus, Ele tem o próprio GPS. Deus tem um próprio destino, Ele já tem um destino para mim e para você, não depende de nenhum mapa, não depende de nenhuma tecnologia que possa ter criado, que toda tecnologia foi criada e permitida por Deus, eu creio nisso, mas Deus não precisa de nenhuma delas para chegar até você. Ele vem quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer para falar comigo e para falar com você. Deus não veio como Deus, Deus não veio sendo Deus, Deus veio de uma forma de um varão resplandecente. Então Ele vem da maneira como Ele quer. Às vezes você tem percebido que o Espírito Santo está do teu lado, você tem percebido que pessoas boas têm estado do seu lado, mas você não percebe que essas pessoas são enviadas por Deus para falar com você. Então a gente observa que Cornélio, ele estava sensível à voz de Deus. E no mesmo instante que Cornélio estava ouvindo a instrução de Deus, Pedro estava tendo uma visão, porque Pedro era judeu. E o judeu não podia se misturar com uma outra raça. Então você vê a coisa como era séria naquela época. E Pedro era muito judaico, onde teve conflitos de muitas das vezes de interpretações, com o próprio Paulo, eles mesmos tiveram alguma divergência, porque Pedro lhe queria trazer sempre o judaísmo, e Paulo dando ênfase à pregação do evangelho para toda criatura, independente se ele era judeu ou não, se é grego ou romano, seja quem for, porque a palavra tem que ser anunciada para todo aquele que nele crê. Então houve divergência entre Paulo e Pedro por causa do judaísmo. E Pedro era muito enraizado dentro do judaísmo. E Deus fala com Pedro sobre as coisas imundas, os animais imundos. Porque o judeu até o dia de hoje não come carne de porco. Por quê? Porque eles entendem que está lá na lei, em Levítico, que a carne de porco é uma carne imunda. Mas Cristo veio para acabar com tudo isso. Por isso que Pedro ainda estava enraizado. É uma crença, irmão. Sabe aquela coisa que você tem na sua mente, naquela que você enraizou dentro de você, e você não se abre para o novo de Deus. Você não se abre para umas novas experiências com o Senhor. Vive naquele religiosidade, porque isso, porque tem que ser assim, porque foi assim. Não, você tem que estar pronto, irmão, para estar preparado para o novo de Deus a qualquer momento, a qualquer instante. Nós que estamos vivendo essa época de pandemia, as redes sociais têm sido uma grande ferramenta, eu sei disso, mas Deus ainda continua e vai continuar falando do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, e a hora que Ele quer, no tempo dele, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então Pedro teve uma visão, e nessa visão a gente vê aqui, que é baixada aqui, um grande objeto de uma forma de um lençol de 4 pontas, e o Senhor diz, contando toda sorte de quadrúpedes, répteis, todas as aves do céu, e diz, levanta-te Pedro, mata e come. A gente observa que Pedro era tão enraizado dentro do judaísmo, que Deus estava falando com ele, e ele estava relutando. Por três vezes, Deus fala com Pedro da mesma forma, e Pedro ficava batendo de frente com Deus. Olha para o seu irmão assim, não bate de frente com Deus. Porque tem pessoas que gostam de debater com Deus, porque Deus é a palavra, e não tem como debater com a palavra, que a palavra é o próprio Deus. Então Pedro estava aqui, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, não vou comer. E Deus fala pela segunda vez com ele, não vou comer, é coisa imunda, não vou comer. Pedro, quem está falando sou eu. Você dá para entender, Pedro, quem está falando sou eu? Precisou Deus catucar Pedro 3 vezes. Deus não foi bonzinho com Pedro. Porque Deus amava muito Pedro. Porque com Jonas, por muito menos,
Deus colocou João na boca de um peixe. Mas Deus foi tão bonzinho com Pedro. Tá bom, Pedro, eu sei que você está tão enraizado nessa sua religiosidade. Eu vou te dar mais uma chance. Vai lá. É assim, Pedro. Olha o que vai acontecer. Alguém vai te procurar. Você imagina, irmão. O GPS de Deus já estava falando com Cornélio, testificando com Pedro, e falou assim: alguém vai bater na tua porta. Alguém vai te procurar. E tudo que ele falar, você vai fazer. Olha, o texto é muito lindo. O texto é muito lindo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à parte, indagaram. E então, enquanto meditava Pedro acerca da visão, ele ainda estava ainda, sabe aquela coisa? Por 3 vezes eu estava falando com Pedro e ele ainda estava meditando. Será? Será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que obedecer? Será? Ele ainda estava meditando. Aí vem então o que? O Espírito Santo. E disse: Pedro, estão aí os 2 homens que te procuram. Para de perder tempo questionando Deus. Deus estava falando com Pedro assim: Pedro, para com esse questionamento de judaísmo, de religiosidade. Os varões já estão lá na tua porta, você está aqui, você está parado no tempo. Se adianta, Pedro. Diga para o seu irmão assim: Deus tem pressa. Deus tem pressa, irmão. E tem pessoas que adoram ficar no rabo da fila. Deus quer te usar. Deus tem um chamado com você. E você vive debatendo com o próprio Deus. E o Espírito falou: Pedro, para, vai lá, já estão lá na porta, você ainda está pensando na visão ainda. Eu já não falei para você comer, Pedro. Eu já não falei que eu não faço nada imundo, Pedro. Vai lá, que tem já 2 varões na tua porta, Pedro. Quando ele vê as pessoas chamando ele lá, ele fala: aí ele assim, é Deus. É Deus. E diz o texto: levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque a Bíblia diz, irmão, se você crer e não duvidar, isso o quê? Acontecerá. Mas se você crer e um pouquinho de dúvida tiver no teu coração, isso não acontecerá. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que estão para acontecer. Porém, a dúvida, se tiver um espaço, sequer, um milímetro de dúvida no propósito de Deus para aquilo que Ele tem para você, não vai acontecer. A Bíblia diz que Abraão e Sara, eles saíram da terra, do meio da parentela que eles viviam em Abraão, livro de Gênesis, capítulo número 12. Deus já havia: vai para uma terra que eu te mostrarei, te farei você pai de uma grande nação. Ele leva o sobrinho. Deus falou para ele não levar ninguém, mas ele leva a mala junto. E no decorrer da caminhada, o tempo foi passando, eles tinham 75 anos quando saíram do meio da família deles, e no meio da caminhada, da direção do propósito, Sara, ela duvidou, pouquinho. E aquele pouquinho foi o suficiente para ela tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. Ela tentou ajudar Deus. Diga para o seu irmão assim: Deus não precisa da sua ajuda. De novo, olha para ele, irmão, olha para esse irmão do lado aí. Deus não precisa da sua ajuda. Porque quando Deus quer do jeito dele, não é do meu jeito, Ele vai fazer. Sara tentou dar uma ajudinha a Deus, ficou com pena de Abraão. Abraão, eu sou mulher idosa, gostaria muito de poder dar um filho para você, mas eu não posso, sou estéril, mas eu tenho uma serva, a minha empregada, deita com ela e tem um filho com ela. Abraão poderia ter dito: não, Deus não falou isso comigo. Mas Abraão também deixou um pouquinho da dúvida. E aí então ele foi ter um relacionamento com aquela serva da sua esposa. Engravidou, o nome dela era Agar, e teve um filho que chamou Ismael. Olha para o seu irmão assim: cuidado com o Ismael da tua vida. Olha para o seu irmão e diz assim: cuidado com o Ismael da tua vida. O que é o Ismael, irmãos? É aquilo que você se precipitou para ter antes do tempo de Deus, fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. E hoje você está sofrendo por causa disso.
por causa de um pouquinho de dúvida. Então a gente observa aqui que Deus dá uma ordem para Pedro: Pedro, nada duvidando, porque eu vos enviei. Quem enviou fui eu. Eu os enviei para falar com você, Pedro. Não duvido de nada que eles vão falar, porque fui eu que já orientei Cornélio. E Pedro, tomado, naquele momento, perplexo pelo que estava acontecendo, ele foi de imediato. E chegando lá, ele pergunta a Cornélio: por que razão me mandaste chamar? Por que Deus me incomodaste? Porque Deus veio a mim uma visão e eu relutando com Deus por causa da minha incredulidade, pela minha crença, por causa da minha religiosidade. Por que manda me chamar? Diga para o seu irmão assim: as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. E a palavra do Senhor diz assim, versículo número 30, vão lá comigo. Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Hora 9, 3 horas da tarde. Hora 9, a hora que Jesus foi consumado. Foi ali naquele momento que o Espírito de Jesus, ele veio a desfalecer na cruz. Foi às 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que por 4 dias, Cornélio, ele estava tendo essa mesma visão. 4 dias o Senhor incomodava Cornélio. Olha para o seu irmão assim: Deus está te incomodando, irmãos? Porque às vezes a palavra incomoda e a gente não quer ser incomodado. Porque Deus nos incomoda com a palavra. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E muitas das vezes a palavra vem nos incomodando e a gente deixa de lado. Mas Cornélio, por 4 dias, ele ficou observando. Naquela mesma hora, apresentava diante dele um varão com veste resplandecente. Todos esses 4 dias, 3 horas da tarde, apresentava-se diante de Cornélio um varão com veste resplandecente. Cornélio, ele ficava em êxtase. Ele ficava como sem entender o que estava acontecendo, porque ele não tinha experiência do Espírito Santo. Ele tinha fé, ele conhecia muito a lei, ele conhecia muito a palavra de Deus, mas ele não conhecia o autor da palavra. Olha para o seu irmão assim: você conhece o autor ou a letra? Você conhece o pastor do Salmo 23 ou só você conhece só o Salmo 23? Porque Cornélio só conhecia o Salmo 23. Ele não conhecia o pastor dos Salmos 23. Nesse momento de pandemia, irmãos, no momento de isolamento social, muitas pessoas conhecem a letra, mas não conhecem o autor da letra. Aquele que garante, aquele que nos dá segurança, aquele que nos protege, aquele que diz que os anjos dele estão ao nosso redor para nos guardar e livrar de todo o mal. Esse é o autor da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você anda segundo a letra ou segundo o autor da letra? Os seus caminhos são guiados pelo autor da letra ou pela letra do autor? Porque muitas pessoas já podem me dizer: já li a Bíblia várias vezes, mas ela não anda segundo o que está escrito dentro dela. Então a gente observa aqui, por 4 dias, e aquele homem, ele se apresentava em oração. A Bíblia diz que Cornélio agia de contínuo, orava a Deus de contínuo. O que é isso, meu irmão? Não havia interrupções, não havia nada que impedia ele de continuar no propósito da oração.
Assim como nós vimos que Daniel orava 3 vezes ao dia, Cornélio ele orava continuamente. E a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Nós acabamos de louvar uma das canções aqui de adoração ao Senhor, Pai Nosso. Vamos lá? Céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Em certa ocasião perguntaram para Jesus: como devemos orar? Entra no teu quarto, fecha a sua porta e orai: Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu de... Aplauda o Senhor, glorifica Ele. Aleluia, aleluia. Aquele homem, ele conhecia a oração que Jesus o ensinou. Aquele homem conhecia o autor da oração que Jesus ensinou. Ele orava continuamente, todos os dias. E aí eu entendo quando Pedro pergunta: por que me mandaste me chamar? E disse Cornélio: portanto, sem demora, no versículo de 33, leia lá comigo, por favor. Nós vamos começar a pregar agora. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo. A palavra que nós falamos, qual é o tema da mensagem? Prontos para ouvir. A palavra do Senhor, livro de Tiago, capítulo número 1, verso de número 19, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Vamos lá? Todos os homens estejam prontos para ouvir. De Deus, qualquer assunto que tu falar, Pedro, nós estamos prontos. A pessoa que faz uma comida, irmão, ela prepara uma lasanha, vamos falar da lasanha, e ela bota lá no forno,
e diz, aquela que você compra no mercado, vamos falar dessa aqui, mais industrializada, tem um prazo de você colocar no micro-ondas. Qual é o prazo, irmão? Graças a Deus, nessa igreja, ninguém usa micro-ondas em casa. Oh, aleluia. Não sabe nem o prazo que assa uma lasanha no micro-ondas. Né? 5 minutos? É mesmo, irmão? Vamos dizer que 5 minutos, o irmão Elias, ele coloca a lasanha, e 5 minutos ele tira a lasanha e vai comer. O que vocês acham? Mas está pronto ou não? E o Elias vai comer a lasanha? Gelada, congelada. Porque não está no ponto, não está pronta. Ele tirou antes do tempo para comer. E ela está gelada. Ela não pode nem ser tirada antes e nem depois. Tem que estar no ponto. Cornélio diz para Pedro: nós estamos prontos para ouvir qualquer assunto, fato, previsto ou imprevisto, e está disponível para algo imediato. Eles estavam, a palavra pronta está disponível para algo imediato. O que é algo imediato, irmão? Se você serve às forças armadas, e você se alistou no exército, na marinha, na aeronáutica, você tem que estar pronto para qualquer imprevisto de imediato. Se hoje o seu general, o seu comandante, o seu superior te ligar para você se apresentar lá no quartel, lá onde for que você está interagindo lá, trabalhando, servindo, e se você não for, você é pego, até preso, porque você foi convocado para estar pronto de imediato. Por isso que os recrutas são treinados, preparados, eles aprendem a usar armas, aprendem a usar todos os meios de comunicação do exército, ele conhece todos os instrumentos que tem ali das forças armadas, porque ele tem que estar pronto para qualquer ocasião. Pronto de imediato. Pronto de imediato. Porque as pedras estão clamando e não há quem possa pregar. Pronto de imediato. Quando ele estava dizendo: Pedro, nós estamos prontos para ouvir a palavra. Fala, papai. Diga assim para o seu irmão assim: deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Porque tem muitas pessoas que servem um exército do Deus vivo que não estão prontos de imediato. Estão sempre sendo recruta. O recruta, irmão, ele não é um soldado preparado. O recruta, ele está aprendendo. O soldado preparado, ele está pronto para o imediato, para uma guerra hoje. Se tiver uma guerra hoje, aquele soldado está pronto para segurar o armamento, para ir para um campo de batalha, para ele enfrentar uma selva, fome, frio, sede, escalar, pular de avião, seja o que for, porque ele foi treinado. Olha para o seu irmão assim: qual é o seu treinamento? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Esse é o melhor treinamento. O melhor treinamento é meditar na palavra de dia e de noite. O melhor treinamento é ser uma pessoa de oração. Porque a Bíblia fala, Jesus mesmo disse aos seus discípulos, quando um pai levou o seu filho que estava endemoniado, ele ficava rolando. Ele levou os discípulos de Jesus para que pudesse expulsar aquele demônio, e os discípulos de Jesus não estavam prontos. Jesus então foi solicitado para o pai daquele menino. E Jesus olhou para os seus discípulos que não estavam prontos e disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Haverá um dia que eu serei levado e não estarei convosco. E vocês deverão dar conta. Vocês deverão estar prontos. Olha para o seu irmão assim: o que falta para você estar pronto?
A palavra do Senhor no livro de Mateus 25, abra comigo, por favor, irmãos. Livro de Mateus, capítulo número 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. As prudentes, elas estavam prontas. Elas estavam preocupadas com a sua salvação. Elas estavam preocupadas quando o noivo viesse. Porque o Senhor lhe disse que eu vou para junto do meu Pai, mas eu volto. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas eu vou voltar. As prudentes, elas pegaram azeite e guardaram o azeite para acender as suas lâmpadas. Enquanto as nécias, preocupadas com seu dia a dia, com seu eu, em dar conta do seu eu, deixaram de se preocupar com a sua vida espiritual. Deixaram de se preocupar com o noivo, porque ele virá. É um dia que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele virá. A trombeta de muitos estão tocando nessa pandemia, mas a última vai soar. E aqueles que estiverem prontos, como as prudentes desse texto de Mateus 25, porque elas estavam apercebidas. O que é estar apercebidas? Elas estavam atenciosas, elas estavam preocupadas, elas estavam em sinal de alerta, elas estavam, como nós vimos aqui, elas estavam prontas para qualquer assunto ou fato imprevisto, algo imediato, elas estavam prontas para o imediato. E quando à meia-noite, alguém disse: o noivo vem, elas estavam prontas para o imediato. Não faltou azeite. Não faltou azeite nas prudentes. Olha para o seu irmão assim: tem azeite aí, irmão? Tem azeite no... Porque quando você está pronto, irmão, você tem de sobra. Porque quem não tem de sobra, na hora do imediato, ela fica desesperada, tentando quem segurar, tentando quem é que se agarrar. Vocês vão na igreja, ora por mim lá. Está sempre pedindo oração. Está sendo pedindo para alguém por ela. Mas as prudentes, elas tinham o azeite para elas. Elas guardaram. O salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Ele guardou o azeite, a palavra. Então, meu irmão, voltando lá ao texto, voltando ao capítulo 10 de Atos, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então eles estavam prontos, irmãos, porque quando a pessoa não está pronta, preste bem atenção nisso. Quando a pessoa ainda está como o nosso irmão Elias, assando a lasanha dele em 5 minutos, congelada em 5 minutos, o culto de 2 horas
ainda não é o suficiente para ele. Mas quando você está pronto, irmãos, você entra naquela porta, já está dançando em mistério. Oh, aleluia. Oh, santo, santo, santo. Porque você não precisa de um culto de domingo de 5 horas da tarde para estar pronto. Porque você já saiu da sua casa prontinho para o imediato. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque poderia ser antes desse culto começar que ele voltou. Ah, mas eu tenho que ir no culto primeiro para que eu possa mudar. Não, você tem que mudar aqui, ó. Você tem que estar convertido dentro do teu coração. Você tem que sair da sua casa, no seu dia a dia. Você tem que ser um homem, uma mulher cheio do azeite. Não pode faltar o azeite na tua casa. Não pode faltar o azeite no seu trabalho. Você tem que estar com a sua lâmpada sempre acesa. Não precisa, não condiciona. Não condiciona um culto de domingo para que você possa acender a sua lâmpada. A sua lâmpada tem que estar acesa de segunda a segunda, de 24 horas. Porque à meia-noite tocou um som. O som dizia: o noivo vem. E elas levantaram. As prudentes tinham azeite, e as nécias, aquelas que não davam importância, não se preocupavam com a vida espiritual, não estudavam mais da palavra, não jejua. Quanto tempo que você não dobra o joelho para orar? Veio dobrar aqui na igreja hoje. Quem é você no teu quarto de guerra? Será que você tem o seu quarto de guerra? Será que você pode dizer: Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, porque essa palavra está edificando a minha vida? Porque a gente aprende aqui, irmãos, que quando você está pronto, ainda Pedro, no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas. Que coisas Pedro falava? Da palavra. Pedro estava falando do evangelho. Pedro estava falando das experiências que ele teve com Jesus, que foi morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e que ele teve o prazer de estar com Cristo depois da ressurreição. Ele estava testificando a Cornélio Cristo. Pedro, ele poderia conhecer de esporte, Pedro poderia conhecer de política, Pedro poderia conhecer de novela, de filmes, Netflix, seja o que for. Mas Pedro, ele conhecia mais da palavra. Vai para o seu irmão assim: o que você conhece mais? Você sabe tudo de futebol, mas não sabe nada de Bíblia. Você sabe tudo que está acontecendo do coronavírus, números de quantos mortos, quantos estão vivendo, quantos estão sobrevivendo. Você sabe de tudo disso, mas você não sabe nada de Bíblia. Pedro conhecia a palavra e o autor da palavra, porque o verbo se fez carne. Pedro conhecia o verbo da palavra. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro deu muito trabalho para Jesus. Em certa ocasião, Satanás, ele pediu a alma de Pedro. Jesus disse: não, Pedro não. Satanás estava dizendo: não tem mais jeito não vai melhorar nunca. Mas quando Jesus ressuscitou, o mestre foi ter com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pergunta para o seu irmão assim: você ama Jesus? De novo, você ama Jesus?
Porque quem ama, cuida. Você cuida de Jesus? Porque quem ama, espera. Você tem esperado o noivo? Porque quem ama, suporta todas as coisas. Você tem suportado uns aos outros em amor de Cristo? E naquele momento que Pedro estava falando de Jesus, porque Pedro conhecia a palavra, ele meditava na palavra, ele andou com a palavra. Você fala mais de política do que de Deus. Você fala mais de noticiários do que do próprio Deus. Você fala mais de novela do que de Deus. Ah, pastor, também ia ser chato demais, só fala de Deus, 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 Deus. O meu sogro, ele sempre fala assim: é melhor falar de Deus do que falar do mundo, do inferno. Guardai a palavra no teu coração, irmãos. Medita nela, de dia e de noite. E como Pedro começou a falar dessas coisas, da palavra, Cornélio, a Bíblia fala que Cornélio chamou os seus familiares e pessoas mais íntimas dele. Olha que texto lindo. Cornélio convidou todos os seus familiares. Pedro vai vir aí. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se dobra diante de Pedro para adorar Pedro. Pedro, faça isso, rapaz. O único que merece adoração é ele. Se é o cantor tal, você está feliz da vida. Porque a irmã Simone perdeu aqui a voz dela. Ih, deu ruim. Ih, céu do tom. Mas se era uma pessoa famosa, as estrelas gospel, você estava feliz da vida. Mas porque foi a Simone que perdeu a voz no culto. Você Pedro falou assim para aquele homem: Cornélio, levanta, rapaz. Eu sou um homem como você. Ele merece toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Estamos adorando mais o homem do que a Deus. Nessa época de pandemia, calma, não é trombeta ainda não. Mas nessa época de pandemia, muitas pessoas estão entrando nas redes sociais procurando os melhores pregadores, porque as melhores mensagens, melhores sermões, melhores cantores. Aí quando bota um culto da igreja que saiu todo falhado, dói em meus ouvidos ouvir a Simone cantando. Estavam prontos, só que eles precisavam da instrução do Espírito Santo. Eles estavam naquele momento, quando Pedro disse a palavra no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu. No livro de Atos, capítulo 2, diz a palavra que veio um vento impetuoso e entrou naquele lugar. Veio. Aqui diz que caiu sobre eles o Espírito Santo. Você nem dá um glória a Deus, por quê, irmão? Caiu o Espírito Santo no seu, na tua vida agora, irmão. Dá um glória a Deus. Porque eles estavam reunidos para ouvir a palavra. Eles estavam prontos para ouvir a palavra. Quando nós estamos prontos para ouvir a palavra, irmão, o que vier de Deus, irmãos, é para a minha vida, irmão. E quando estavam ali, irmãos, caiu sobre eles o Espírito Santo. Cornélio começou a falar em mistério. Oh, Jeová! Toda a família de Cornélio, oh, meu Deus do céu!
Os amigos íntimos de Cornélio estavam lá cantando em mistério, porque estavam prontos para ouvir a palavra. Vamos estar de pé. Chegar a esse ponto, irmão, é necessário que todo cristão esteja gozando de um alto nível de comprometimento com Deus. Eu não estou aqui para colocar, eu não sou um termômetro da tua vida espiritual, não sou. E não serei nunca esse termômetro da tua vida espiritual. Mas eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, se você chegou aqui pronto, está disponível para aquele momento da sua eternidade, desperdício de tempo. Desperdício de tempo. Não perca tempo nas redes sociais com joguinho. Não perca tempo nas redes sociais com coisas que não vão te levar ao céu. Ocupe a tua mente, meu irmão. Ocupe o seu tempo com as coisas do alto. Porque a Bíblia diz que caiu sobre ele. E em todos que estavam ali, encontraram o seu poder do Espírito Santo. E eles não eram batizados ainda pela água, não. Quebra-se o protocolo. Deus é o autor de quebrar protocolo.
gostaria, irmãos, de te fazer um convite nesta noite. A palavra já foi ministrada nesta noite. Pedro diz no versículo de número 47: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, eis que assim como nós recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar, você, irmão, nesta noite, que chegou aqui neste lugar. Talvez você pode dizer assim: pastor, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Cheguei aqui como um caco. Só a misericórdia de Deus me está aqui neste lugar. Não sei nem como eu entrei neste lugar. Só Deus sabe como está a minha vida. Só Deus conhece o meu coração. Eu não tenho compartilhado nada para ninguém. Mas hoje Ele falou, o Senhor falou comigo. Foi contada a minha história nesse lugar. Parece que alguém falou para o pastor tudo que eu estou passando. Pedro teve uma visão, por 3 vezes ele relutou. Cornélio, por 4 dias, ele viu o anjo, um varão de branco resplandecente. Por 4 dias. Você está aqui nesse culto já 2 horas que você está aqui. Eu creio que nesse pouco tempo que nós estamos aqui, o Espírito Santo já falou com você. Deus já falou com você, meu irmão. Não relute com Ele. Não vive um cabo de guerra com Deus. Se renda a Ele. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele cuidar. Ele é o médico, Ele é o carpinteiro. Porque andeis ansiosos, que comer, que beber, não vê assim. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, adorador. Eu gostaria que toda a igreja levantasse a sua mão. Isso, levante a sua mão. Abre o teu coração para Ele nesta noite. Se renda a Ele, se renda a Ele. E quando eu levanto as minhas mãos, eu estou me rendendo ao Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, só Tu pode fazer o que eu não posso. Senhor, só Tu podes ir aonde eu não posso. Só Tu pode mudar essa história da minha vida. Só Tu pode curar as minhas dores, as feridas da minha alma. Só Tu pode, Senhor. Por isso eu me rendo a Ti. Por isso eu me entrego ao Senhor. Porque eu sei que Tu é o médico dos médicos, Tu é o Senhor dos senhores. Tu pode mudar a história da minha vida. Porque eu quero, naquele grande dia, quando o noivo vier, eu estar pronto. Eu estar pronto para subir, para entrar na terra, na Nova Jerusalém, fazer parte de um povo eleito, uma geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Oh, Marabashiri Candarabashiri Candarais. Um simples gesto como esse, então somente levantar as nossas mãos e adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo nesse lugar. Bendizemos a Ele, rasgar o nosso coração diante de Deus. Ele virá ao teu encontro, meu irmão, e esta página vai virar. Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite que esta página vai virar.
difícil de virar, estava difícil de descer, estava difícil de engolir, estava entalado no teu gogó, meu irmão. Sou eu que falo contigo. Não chore, não chore mais, porque o Senhor recolhe as tuas lágrimas nesta noite. Eu sei que está doendo. Oh, mas Ele toma pela tua mão direita, minha filha, e diz: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Envergonhados e confundidos ficarão todos que têm se levantado contra ti, e cairão de ao lado 10 mil à tua direita, mas tu, menina de Deus, não serás atingida. Assim diz o Senhor. Arabaxiri cantarabaxica. Adore, adore Ele. Até o próximo domingo, meus irmãos. Estendo suas mãos assim, que eu vou dar a bênção no final. Estamos visitando a Rosângela e a Luciene, é isso? Cadê a Rosângela? Ah, tá ali. Seja bem-vinda, irmã Rosângela. E a Luciene, quem é? Aqui, seja bem-vinda, irmã. E aquela jovenzinha, semana passada, não. Qual é o seu nome? Daniela. Seja bem-vinda, minha amada. Vamos aplaudir o Senhor para a vida dos nossos irmãos. Amém? Seja bem-vindos. Amém? Seja bem-vindo. Amém? Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nos conceda, Senhor, uma semana de paz, segurança. Nos dê um retorno para os nossos lares em paz também, Senhor. Nos livrando de todo o mal, Jesus. E o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. Todos digam: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz. Aleluia. Evitem aglomerações.